Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Serrano e hoje a gente vai falar o que não é marketing. Bom, se você assiste os meus stories, já bateu um papo comigo, já viu algum vídeo meu, você sabe dessa minha posição sobre marketing digital. O que não é marketing digital? Enfim, o que eu acredito? Eu acredito que marketing é marketing. Digital é o comportamento das pessoas hoje em dia. A gente sabe que o comportamento das pessoas hoje em dia é hiperconectado. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo está conectado na internet em todos os lugares. Não importa a sua classe social, a sua idade, todos estão conectados. Quando eu falo todos, lógico que eu estou sendo exagerado, hiperbólico. A gente tem um número grande de pessoas na internet no Brasil hoje. Em agosto de 2019, foi divulgada uma pesquisa e a gente tinha 130 milhões de pessoas no Brasil conectadas à internet. Isso representa 70% e um crescimento de 3% de um ano para o outro. E por que essa minha insistência, essa minha chatice de que marketing é marketing? Porque a gente escuta muita gente falar algumas coisas que não são bem assim, né? Por exemplo, a gente vê muita gente que trabalha com infoprodutos, que são produtos digitais, dizendo que trabalham com marketing digital. A gente também assiste isso dos consumidores, né? Então a pessoa que acompanha, que segue alguém no Instagram, que vende algum curso, por exemplo, acha ou acredita que essa pessoa trabalha com marketing digital. E não, marketing digital é a ferramenta, né? Digital é o caminho, é o canal onde ela divulga o curso dela. Então eu gosto de dar o exemplo do pasteleiro. Pensa numa barraca de pastel. Imagina que o indivíduo tem uma barraca de pastel num centro comercial cheio de escritórios. E aí, para ele vender bastante pastel, ele começa a imprimir um monte de panfleto. Ele cria toda uma estratégia, ele vai na gráfica, ele faz uma arte bonita, imprime um monte de panfleto e começa a distribuir. Isso dá certo, ele começa a vender mais pastel. Aí ele começa a vender mais pastel, começa a ganhar dinheiro, mas ele precisa produzir o pastel e precisa distribuir os panfletos. Ele vai lá e contrata duas pessoas bonitas que falam bem, se comunicam bem, um menino e uma menina. Eles distribuem os panfletos agora e o resultado melhora. E aí ele decide incrementar, ele vai lá e começa a distribuir também mini pastéisinhos junto com os panfletos e isso bomba a barraca dele, ele começa a vender muito pastel. Aí um dia eu pergunto para ele, depois de muitos anos, ele ganhou muito dinheiro, abriu outras barracas e tudo mais, e aí perguntam para ele, você trabalha com o quê? E ele diz, eu trabalho com panfletos. Não, né? Panfleto é o caminho, é o meio, é a ferramenta que ele encontrou de se comunicar. Da mesma maneira, uma pessoa que tem um produto, por exemplo, ela vende um curso de comportamento humano, ou então ela vende um curso de artesanato. Esse curso está hospedado lá no Hotmart, é um curso gravado. Ela trabalha com marketing digital? Não. Marketing digital é o meio, né? A ferramenta que ela usa para se comunicar, para divulgar o produto dela. Então, isso estabelecido, vamos falar um pouquinho desse universo que foi convencionado chamar de marketing digital. Na verdade, engloba uma série de ferramentas tecnológicas, uma série de técnicas do marketing mesmo, por exemplo, definir uma persona, definir o seu público-alvo, um tom de voz, como que você vai se comunicar, uma linha editorial, tudo isso faz parte da ciência da comunicação. Os comunicólogos estudam isso muito antes da internet. Então, isso não é marketing digital, isso é técnica de comunicação. Além disso, todo esse aparato tecnológico que a gente tem hoje em dia, obviamente todo ele embarcado na internet, faz com que a gente precise conhecer uma série de coisas. A gente vai ter um vídeo especial só sobre presença digital, que é algo que antecede a comunicação digital, né? Mas vamos falar um pouquinho desse mar de letras que é esse universo de marketing digital. Muito se fala em SEO, SEM, CPC, CPM, CAC, LTV, você já deve ter ouvido falar, pelo menos de SEO eu tenho certeza que você já ouviu falar. E o que é isso de fato? Então a gente vai falar rapidinho agora o que é cada uma dessas siglas. Primeiro eu vou falar de SEO. O que é SEO? SEO é um acrônimo, né? Uma sigla para Search Engine Optimization. O que é isso exatamente? É todo um trabalho que é feito de bastidores, desde o código do seu website até a produção de conteúdo relevante, que vai influenciar o algoritmo dos buscadores da internet. A gente fala buscadores, mas vamos dar o nome certo aos bois. O Google vai encontrar o seu conteúdo quando alguém pesquisar. Então, independente do que você produz, vamos supor que você é uma pessoa que produz um conteúdo sobre música e você é um professor de violão, por exemplo. E aí você produz conteúdo sempre ali, toda semana você escreve para o seu blog, você grava vídeos para o YouTube e tudo mais. O que é o trabalho de SEO? É você, por exemplo, pesquisar quais são as tendências de busca das pessoas no Google e aí você cria um conteúdo com aquelas palavras, né? E você insere
as informações que as pessoas estão buscando para tentar se posicionar melhor no ranking das buscas do Google. A gente diz que SEO é uma estratégia orgânica, uma estratégia onde você não anuncia, você não põe dinheiro, você não paga o Google para que isso aconteça. Por que a gente fala isso? Porque existe uma outra maneira de você trabalhar isso dentro do guarda-chuva de SEM. Então, qual é a diferença entre SEO e SEM? SEO é essa técnica da construção orgânica, da otimização do seu conteúdo para que os mecanismos de busca te encontrem, o Google te encontre. SEM está um degrau acima, né? É o guarda-chuva. SEM é Search Engine Marketing. Então são as técnicas de marketing que englobam SEO, mas que também englobam o que a gente chama de compra de mídia, ou tráfego pago, gestão de tráfego, gestão de mídia, que é o quê? Você pode comprar palavras-chave, né? Você pode pagar para o Google para que você apareça como um anúncio. Então quando alguém procurar lá aulas de violão, esse professor pode ter uma verba destinada e aí existe todo um universo de técnicas, né, de conhecimento para que isso seja bem feito, para que você anuncie o seu produto dentro do buscador, tá certo? Agora, uma outra sigla que é bastante comum e que tem muito a ver com isso é o CPC. Você também já pode ter ouvido falar. O que é isso? CPC é uma maneira de se cobrar. Pode ser no Google, pode ser no Facebook, enfim. Quando você faz algum tipo de patrocínio, de anúncio, quando você compra mídia para aparecer, uma maneira de se cobrar na internet é o custo por clique. Então você vai pagar normalmente alguns centavos, depende, no Google, por exemplo, depende da palavra. Tem palavra que custa alguns centavos, tem palavra que custa muitos reais. Por exemplo, desentupir pia. Essa é uma palavra que tem um custo muito alto, né? A gente sabe disso. Agora, dependendo do seu serviço, do seu produto, o custo pode ser baixinho e você pode se posicionar sempre ali na primeira página, porque você está pagando alguns centavos por dia, né? Enfim, alguns centavos por palavra, né? Com orçamento baixo até por dia, você já consegue começar a criar um volume de tráfego para o seu site que vai depois gerar um volume de vendas se toda a estratégia estiver bem desenhada. Outra sigla também comum nesse universo do SEM é o CPM, que é o custo por milhão. Aí a gente não está falando de clique, né? A gente está falando de impressão. E o que é impressão? É você aparecer. Então, se eu apareço para 1.000 pessoas, eu sei que eu tenho uma taxa de clique de 10%, então eu começo a calcular que eu preciso aparecer para 1.000 pessoas para que 100 cliquem e entrem no meu site. Depois de rodar a campanha, construir toda a estratégia, eu começo a descobrir também que eu preciso de 100 pessoas no meu site para fazer uma venda, por exemplo. Então eu sei que eu preciso de 1.000 impressões para ter 100 acessos no meu site, 100 cliques para ter uma venda, né? E aí eu já começo a conhecer as taxas de conversão de cada fase ali da minha campanha. Algumas campanhas, como mídia programática, por exemplo, a gente pode fazer um outro vídeo depois só para falar de programática, que é também quando você imprime, por exemplo, em outros sites, né, que a gente chama de publishers. Então você imprime o seu anúncio, um banner ali na wall, um quadradinho ali com o seu produto na Folha de São Paulo, no site da CNN, enfim. Quando você imprime assim, normalmente a gente paga o custo por milhão e não o custo por clique pro publisher. Duas últimas siglas que são bastante importantes na gestão de todo o tráfego, de tudo que acontece no universo do marketing digital, é CAC e LTV. CAC é o custo de aquisição de clientes. Então, como eu estava dizendo, se eu preciso ter 1.000 impressões para ter 100 cliques para ter uma venda, eu já começo a calcular o quanto que eu preciso colocar de dinheiro em anúncios, na produção do conteúdo, para pagar o FII da agência, enfim, tudo que eu gasto, né, para ter aquela conversão de uma venda. Quando eu conseguir calcular por venda o meu custo, eu sei o meu custo de aquisição de cliente, que é o CAC. Isso também é muito importante para você conseguir escalar o seu negócio. Agora, a última sigla dessa sopinha de letras desse vídeo é o LTV. LTV é o Lifetime Value. Por exemplo, se você tem um negócio, vamos lembrar lá do professor de violão. Se você tem um negócio recorrente, como por exemplo uma aula, né, que você sabe que a pessoa se torna seu aluno, seja ao vivo ali, na internet ou não, seja um curso gravado, e você tem um modelo de recorrência que a pessoa paga todo mês, você precisa saber, para calcular o seu CAC, saber se você está tendo retorno, né, e tudo mais, você precisa saber quanto tempo, em média, um cliente fica te pagando, para você calcular o preço dessa venda, o valor que você recebe por cada venda, ao longo desse tempo. Então, se por exemplo, esse professor de violão, ele sabe que normalmente um aluno fica com ele 1 ano,
E depois, isso é uma média, né? Tem alunos que ficam mais, tem alunos que ficam menos, mas ele sabe que, na média, em toda a vida dele, o aluno costuma ficar 1 ano. Ele sabe que o lifetime value dele é o preço da mensalidade vezes 12. Esse é o valor que um cliente entrega para ele quando ele realiza uma venda. Pessoal, é isso. Esse é um universo do que não é marketing digital, o exemplo do pasteleiro, e algumas siglas, algumas coisas, algumas técnicas do que é marketing digital. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.